primeiros registros escritos da nossa história são peças de barro encontradas na região da Mesopotâmia há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Esses registros mostravam dados sobre produção e armazenamento de grãos e de outros tipos de alimentos. E uma das coisas que estavam registradas eram os tributos que deveriam ser recolhidos daquela produção. Ou seja, uma prática tão antiga quanto a própria escrita, quanto os registros escritos que nós temos. E não para por aí. Os antigos povos conquistadores que criaram impérios, os fenícios, os gregos, os romanos, os persas, eles expandiam seus impérios conquistando outros povos, outras regiões. E não era a conquista pela conquista, não era simplesmente a obtenção de terras, mas um dos principais motivadores era a cobrança de tributos sobre os povos conquistados. Ou seja, a cobrança de impostos vem acompanhando desde sempre essa nossa espécie. Por falar em espécie, esse aqui é o canal Sapiens, aqui nós falamos sobre fatos e curiosidades sobre essa nossa espécie. Dá uma conferida no canal, tem bastante material interessante, dá uma curtida. E o Brasil? Como que a história do Brasil se relaciona com os impostos? O primeiro registro que se tem foi em 1511, um tal de Fernão de Noronha, que acabou sendo mais conhecido na nossa história como Fernando de Noronha, fez uma exportação para Portugal de 5.000 toras de pau-brasil. A coroa cobrou dele 20%, ou seja, o equivalente a 1/5 do total do montante a título de imposto. Claro que vocês já ouviram falar, né? Esse era o chamado já quinto dos infernos, para ver como a coisa é querida desde sempre, né? Aliás, se não fosse algo tão ruim, não precisava ser imposto. O fato é que a partir daí, quase toda atividade no país foi sujeita a imposto. E o sistema tributário brasileiro não foi o fruto de um planejamento de longo prazo, visando prover recursos de forma adequada ao crescimento e sustentabilidade da sociedade. Foi um fruto de improviso. Surgiu uma necessidade, cria-se um imposto. E o governo sempre precisa de dinheiro. Mas pode se arrecadar indefinidamente? Eu vou citar aqui o economista americano Arthur Laffer, que fez um estudo bastante interessante que chegou a uma conclusão que ele demonstra graficamente que a capacidade de se gerar receita a partir da cobrança de impostos, ela varia em função da alíquota. Da seguinte forma, a grosso modo, se a alíquota de imposto que você vai cobrar é 0, você arrecada 0. Se por outro lado você cobrar um tributo de 100% do que você obtiver, a sua arrecadação também vai ser 0, porque ninguém vai trabalhar para pagar 100% para o governo. O comportamento você vai aumentando a alíquota, a arrecadação vem crescendo, até que chega um certo ponto em que você sufoca a capacidade de pagar impostos e esta receita começa a cair. Essa curva recebeu o nome justamente do economista Laffer, é a chamada curva de Laffer. Não adianta ficar sufocando a galinha dos ovos de ouro, impondo tarifas mais pesadas que num dado momento você sufoca a economia, não dá para pagar indefinidamente. Então, como o sistema tributário brasileiro não foi criado a partir de um planejamento, mas sim a partir, na maioria dos casos, de uma série de improvisos para se resolver uma questão pontual ou para se aumentar a arrecadação, nós temos hoje uma miríade de impostos, taxas e contribuições. O sistema se tornou confuso, sendo difícil de entender e apurar corretamente. Isso é bom para quem vende soluções e é melhor ainda para quem é fiscalizado e não gostaria de ser fiscalizado. Isso reduziu a capacidade de pagar e sufoca a economia, tornando-se um dos componentes do chamado custo Brasil. E o pior, quando o imposto é apurado e pago, ele não vai para onde deveria, que é para proporcionar saúde, educação e segurança para a população. Ele vai bancar um Estado inchado e ineficiente nas 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. Com uma estrutura que, além do que deveria, comporta os mais esdrúxulos cargos para parentes, amigos, em alguns casos até para comparsas.
Vai financiar estatais inchadas e pouco competitivas, que são cabides de emprego para políticos, aliados e uma enorme fonte de recursos para as mais estranhas obras e aquisições, onde muitos ficam milionários. A saída? Bom, a saída é uma reforma tributária elaborada com o objetivo de tornar o nosso sistema tributário mais simples, eficiente e justo. A quem interessa isso? Ao povo brasileiro. Quem perde com isso? Aqueles que fazem fortunas explorando as brechas do sistema. Nós teremos uma reforma tributária em breve? Eu acho que possivelmente. Vai ser para melhor? Não estou otimista. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.